Olá pessoal, tudo bem com vocês? Luzemir Barbosa por aqui em mais um episódio do Contilicast. E nós estamos recebendo aqui o meu amigo Claudinei Tielk. Ele é coach, ele é palestrante. Analista comportamental. Um monte. A gente vai acumulando função ao longo da vida. Ao longo do podcast a gente vai ver todas essas performances, né, que o Claudinei tem. E prazer novamente receber você aqui. Satisfação junto, minha estar aqui, ensaiando pra gente vir aqui. Tava um tempo, né? Faz uns dias, né, que a gente vem falando não vai, e hoje deu certo. Deu certo a gente estar aqui. Que bom. Uma satisfação enorme estar aqui novamente. Obrigado pelo convite de novo aí da gente estar aqui. E hoje a gente vai ver se a gente fala sobre mentalidade. Lei da atração, você já viu falar? Lei da atração. O que é lei da atração? Lei da atração aquilo funciona... que eu peço, eu ganho? Quase né? isso. Quase isso. Vou falar uma coisa aqui bem interessante. Você lê a Bíblia? Sim. Bom, ela não é um livro religioso, tá? Só para quebrar o conceito de muita gente. Fala assim, mas é um livro religioso? Não, a religião aí usa o pessoal já livro. Vai sair do podcast. A religião usa aquele livro, mas ele é um livro científico, é um livro de ciências mesmo. Se as pessoas estudarem aquele livro de forma científica, o cara vira a chave da vida dele. Para muitas pessoas, ele não é só um livro de passagem, parábola, não. Ele traz clareza para a nossa mente. Ele traz uma clareza muito grande no seu coração, da certeza daquilo de quem você é. Tá? Então, é um livro que ele fala muito da mente humana. Para ter uma ideia, Lei da Atração, está lá, nesse livro. Bateis e abrireis, pedis e vos será dado. Então, muitas pessoas... Em vez de saber pedir, reclamam, murmuram o tempo inteiro. Tem alguma coisa que fala assim, que o reclamar é o clamar de novo, né? Clamar duas vezes, né? Então, eu reclamo que algo está ruim, é como se eu estivesse pedindo que aquilo que não está legal acontecesse de novo. Piore. Né? É igual quando você está com dor de cabeça. Quando você está com dor de cabeça, você fala assim, eu tô com uma dor de cabeça hoje. Ela aumenta ou ela diminui? Porque você replicou a aclamação, ou seja, pediu em dobro. Então, é igual aquela passagem também na Bíblia, que fala sobre justamente isso. Moisés pegou o povo hebreu, tirou do Egito para a terra prometida. A promessa é para que ele chegasse na terra prometida em 10 dias. Demoraram 40 anos, porque o povo murmurava. Então, quando você pensar em reclamar, você lembra que você está atrasando a sua vida. O seu propósito, aquilo que tem para você, aquilo que Deus criou para você de vida, todas as vezes que você reclamar, aquilo vai andar para trás. Na verdade, não é que vai andar para trás. Funciona assim, a lei da atração, tá? Para você entender. Você pensou e acreditou em algo. Isso é função sua. Você vai ter que pensar, acreditar e agir. Porque também pensar, acreditar e esperar que caia do céu... Fé sem ação é a fé morta. Nada acontece, né? Aqui está o que você quer. Aqui está aquilo que você desejou. Deus vai trazer para você até a metade. A outra metade é crença e ação. E aí, materialização. Aí dá match. Matéria, checkmate. Tá? Então funciona assim. Não adianta nada ficar lá pedindo para Deus, Deus me dá mais saúde, por favor. Mas você come um monte de lixo, não faz nenhuma atividade física e você quer que faz o quê? Come mal, é sedentário. Dorme mal, faz nada, bebe, fuma. E aí você quer o quê? Saúde? Não tem como. E pedir saúde depois que já está tudo estragado, né? Então, mas existem os milagres, claro, mas você precisa acreditar muito. E outra coisa, o poder de decisão funciona. A lei da atração, então, é trazer à matéria aquilo que você deseja de coração. Né? Até na Bíblia fala, o homem, quando tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, fará milagres ainda maiores do que aquele que ele fez, que Jesus fez. Então, se pedir para uma montanha se jogue no mar, ele vai lá. Tanto é que, se você for em Dubai... Eles fizeram um monte de areia, construíram uma cidade dentro do mar, porque a terra, ou seja, o homem faz isso. Mas você quer mover alguma coisa de lugar? A dificuldade está na minha limitação, né?
ou na limitação que eu acredito possuir, né? Se você é capaz de imaginar, você é capaz de fazer. É porque a gente estava falando agora há pouco desses players aí. Você mencionou o Pablo Marçal e existem tantos outros, né? Genial ele. Mas essas pessoas, elas alcançaram esse espaço porque elas acreditaram e elas lutaram, tiveram foco, tiveram perseverança, porque nenhuma pessoa alcança o sucesso, né? E o sucesso não é só sucesso para aparecer em mídia, não. O sucesso, aquele sucesso que ela busca. Às vezes o sucesso dela é se estar muito bem dentro de uma empresa que ela constituiu, a empresa ter ali as suas vendas, pagar as suas contas, ainda ela ter condição de melhorar de vida. Sucesso pode ser um trabalho, sucesso pode ser um relacionamento, né? Na verdade, quer dizer, sucesso ele é um conjunto de coisas. Sucesso é um conjunto de coisas. Tem gente que tem um sucesso profissional, né? Que é um êxito, mas não tem um sucesso familiar. Então, ele não é bem-sucedido. Então, se fala alguém bem-sucedido, você fala que Napoleão Hill criou a teoria do bem-sucedido, que é a lei do triunfo. Então, para ser bem-sucedido, você tem que estar bem em diversos pilares. O pilar familiar, o pilar espiritual, o pilar emocional, o pilar profissional, tá? Então, são diversos, o pilar da saúde. Mas todos esses pilares, para a pessoa conseguir se alavancar e chegar a um grau de satisfação dentro desses pilares, para ele se sustentar, ela precisa ter um foco muito grande, Sim. ela precisa estar muito bem determinada e, principalmente, ela precisa ser perseverante, né? Muito. Porque qualquer situação é um motivo de desânimo. Eu falei agora num treinamento que eu dei ali, o que acontece? Dentro de nós moram 3 pessoas. Até eu acho que eu falei na vez passada, mas vou falar aqui para vocês. Dentro de nós moram 3 pessoas. Você é quem desperta. Bom, é o ser mais poderoso que tem, é aquele que te faz despertar. É o sopro de vida. É aquele seu eu. Só que tem um que acorda junto com você. Todos os dias, quando você acorda de manhã, abrir os olhos, se você usou um despertador, então, tem uma voz que fala dentro, dorme mais 5 minutinhos. Aquela voz é a voz plena do fracasso. E essa voz, assim, faz com que você procrastine muito. E se você é um indivíduo procrastinador, deixa para depois, você vai atrair pessoas que vai fazer com que você desista mais fácil dos seus propósitos, dos seus projetos. A lei da atração também atrai gente negativa, coisas ruins, tudo. A lei da atração, ela simplesmente vem trazendo tudo. Não importa se é bom ou se é ruim, a natureza não sabe se é bom ou se é ruim para você. A única coisa que ela sabe é que você chamou aquilo, que você está... Na verdade, você recebe aquilo que você está pedindo. Ponto. Tá? Então, se você... não, tem que acordar cedo de novo. Beleza. Tá? Mas eu comecei um trabalho agora e estou acordando cedo. Beleza. Prefere perder o emprego? Então, acordar cedo é o ônus. Tem o bônus e o ônus. Eu não gosto do meu trabalho, mas tem gente que daria tudo para ter aquele trabalho. Sim. Então, o que acontece? Então, eu estava falando ali agora há pouco. Quando você começa a ouvir pessoas negativas, primeira coisa, sai de perto. Se você começar a ficar ali perto, eles fazem com que você desista do seu propósito. Então, por causa disso, a gente tem que tomar cuidado com como que a gente fala das nossas coisas, o plano de vida que você tem. Para quem que você fala? Melhor você guardar entre você e Deus sozinho do que você contar para alguém. Porque se você conta para alguém, às vezes aquela pessoa não tem o mesmo propósito que você, e a maioria não tem. Aquela pessoa pode criar uma energia de inveja, uma energia de falsidade, sabe? Fala, nossa, que bom, né? Aí por trás está torcendo contra porque ela não é capaz de fazer aquilo. Então, quantas vezes você já não falou, eu queria fazer isso, o cara falou assim, cara, eu queria ter a coragem que você tem. O cara, na verdade, é um invejoso que não teve coragem de dar uma alavancada na própria vida e está admirando... coragem de dar os passos que precisaria ser dados. Na verdade, né? coragem. Todo mundo tem coragem. O que nem todo mundo tem é visão. E isso é importante. Visão. Visualizar aquilo que você quer e perseguir até conseguir. Mas imagina, se um cara aparece uma imagem clara, nítida na sua mente e falando para você, falou assim, ó, vai acontecer isso tal dia.
Para isso você teria que fazer isso, aquilo e aquilo. Vai acontecer. Se você tivesse a visão clara, nítida, você ia deixar de caminhar sobre esse esforço para que aquilo acontecesse? Você sabe que vai acontecer, né? Pronto. Se dentro de você já tem certeza, tá? É igual a fé. Isso aí chama-se alimento da fé. O que é fé? O firme fundamento de acreditar nas coisas que não se vê, mas se tem como certas. Por causa disso que outra frase muito importante. Em vez de reclamar, agradeça. Agradeça como se já tivesse. Eu quero... Aqui vai uma outra dica da lei da atração. Eu quero ter a minha casa própria, o meu carro na garagem. Você quer ter sua casa própria, seu carro na garagem? O que você faz? Você começa, então, a pegar, visualizar qual carro que você quer ter. Para quando? Eu vou dar um treinamento agora justamente sobre isso, chamado quadro de sonhos. Para quando? Para tanto. Só que lembra do cara do indivíduo que falou dentro de você para dormir mais 5 minutinhos? Ele também vai tentar te sabotar. Porque ele vai falar assim, capaz que se for funciona. Ano que vem não vai dar certo. Não dá. Então a lei da atração funciona assim. Primeira coisa, você pensa naquilo que você quer. Pensou? Pensou. Sentiu? Sentiu. Escreve. Tem que ter registra data. Assina um compromisso com você. Eu quero comprar minha casa. Não se importe com como, só veja. Existe uma coisa que na lei da atração, a sua mente para criar matéria para você, o poder do homem para trazer matéria para ele odeia espaço vazio. Então, o que você tem que fazer? Imaginar, daqui 5 anos eu quero ter minha casa própria e meu carro. E comece a imaginar. Imagine todos os dias você andando por dentro da sua casa, descendo até a garagem, pegando o seu carro, saindo com ele, voltando com ele. Qual é a cor desse carro? Qual o modelo desse carro? Sinta o cheiro do carro novo. Vá na concessionária, sente o cheiro desse carro. Tira uma foto dele, monta no quadro, olha para ele todos os dias. Faça esse exercício, 10, 15 minutos, todos os dias. Até convencer daquilo que seja verdade. Por que isso? Você coloca um prazo. Então, você pensou, acreditou, escreveu que é para assumir um compromisso, aí você vai passar para ação, que é você justamente se preparar para receber ele. Quando você projeta ele para daqui 5 anos, tem um espaço vazio ali. Esse como, né, para quem quiser chamar de universo, quem quiser pode chamar de Deus, pode chamar de o que for, vai criar caminhos para que aquilo aconteça. O que pode acontecer? Mas se eu tiver aquilo, mas com o emprego que eu tenho, eu não vou conseguir comprar uma casa dessa. Então, você vai perder seu emprego no meio do caminho. Para que você encontre um outro trabalho, uma outra profissão, para que aquilo complete, para esteja de acordo com o seu propósito. Por causa disso, você tem que sonhar grande. Para sonhar grande, você vai ter que deixar de ser pequeno. E dói, né? E dói. Né? Você deixar... Você citou, de repente, uma perda de um emprego, mas assim... Para você crescer, para você passar por todas essas etapas, você precisa, evidentemente, ter ali um espírito muito bem forjado naquele objetivo que você quer, para você poder conseguir chegar lá. De repente, mudar uma perda de emprego, mudar um emprego, para você perceber que aquilo pode te fazer maior, pode te levar para cima e não para baixo. Vou contar para você o que aconteceu comigo. Eu era segurança de banco, acho que você conhece a história. Eu era segurança de banco e eu ganhava R$635 na época, tá? R$635. Isso foi em 2006, 2007, por aí. Eu nem sabia que o Dr. Laí Ribeiro existia até eu conhecer o Dilson, e o Dilson me levou até o Dr. Laí Ribeiro. Então, o que acontece? Nesse período eu era segurança de banco, para eu ganhar um dinheirinho a mais, para estar uma despesa ali, porque eu tinha minha casa, tinha que pagar uma parcela de uma moto que eu tinha que trabalhar muito e tinha que fazer um bico de final de semana. Então, sexta e sábado eu trabalhava de segurança de festa, de eventos. De vez em quando eu chegava em casa esfolado, né, dava umas encrencas e eu tinha que estar lá. Tá lá no meio. Mas aquilo estava me cansando. E um dia eu fui convidado para fazer... Fui convidado não, né? A gente foi escalado para fazer a segurança de um evento de Réveillon. Nesse evento, o ingresso por pessoa era uma média de R$300, ou seja, R$300 o ingresso por pessoa de quem estava neste evento.
e eu ia ganhar R$ 30 por uma noite inteira. Eu teria que trabalhar 10 noites daquela para comprar um ingresso. Ou seja, não era nem para comprar o que eu fosse usar lá dentro, só para comprar ingresso. Só para entrar. Só para entrar. Tá? Se eu bebesse alguma coisa, já estava devendo. Então, o que acontece? Eu comecei a ver aquele tanto de carro bonito, carro grande, caro, chegando lá no evento, e eu para trabalhar lá. E era uma festa de Réveillon, meu pai me ligou e falou assim: filho, ó, feliz ano novo. Naquela época eu tinha um celularzinho, aquele Nokia 5120, é bem... Aqueles primeirinhos que saíram. Bem primeirinho. Aí eu peguei, atendi, meu pai me chamou para ir passar o Réveillon, falou assim: pai, não vai dar hoje, eu vou trabalhar, mas a gente comemora amanhã. Ou seja, minha família toda reunida e eu não podia estar com eles, porque para eu comprar pelo menos um frango pro final de semana, eu tive que trabalhar aquela noite toda. E aí eu, cansado daquela situação, olhei para o céu assim, vi a lua nascendo, né? Atrás de uns eucaliptos, eu olhei para ela e falei assim: esse ano eu vou mudar de vida. Ou seja, um propósito. Esse ano eu vou mudar de vida. E aí eu peguei e olhei para dentro da festa, assim, aquele monte de gente com dinheiro, chegando lá, aquele monte de carro. Aí eu comecei a falar assim: Deus, o Senhor não fez ninguém separado de ninguém. Ou seja, isso aqui nasceu para ser rico, isso aqui nasceu para ser pobre. Não é assim que funciona. O ser humano, ao longo da vida dele, tem o poder de fazer as suas próprias conquistas, das suas mudanças. Eu vou ser do jeito que eu nasci só se eu aceitar. Mas o Senhor me deu inteligência para isso. Assim como deu para aquelas pessoas ali. O Senhor deu 2 braços, 2 pernas, um tronco, uma cabeça e um cérebro dentro. Então eu posso fazer isso. Eu não sei como, mas esse ano eu vou mudar de vida. E naquele mesmo período, naquele mesmo ano ali, passaram-se 17 dias. Um primo meu, que eu nem sabia que ele tinha meu telefone, me ligou. E no que ele me liga, ele falou assim: cara, você não quer trabalho de vendas, não? Falei: cara, não sei como funciona. Falei: não, preciso de um cara como você. Eu vou treinar, vou preparar você, porque aí você não... Tem uns caras que tem uns vícios de venda que não dá. Eu vou moldar você, que eu sei que você é um cara disciplinado, eu te conheci no exército, então vamos pra lá. Falei: eu vou. Só que para isso eu tinha que mudar todo o meu currículo, porque meu currículo era voltado 100% para a área de segurança. Tive que criar algumas coisas assim, não inventar, mas direcionar, ou seja, pegar as minhas habilidades que eu tinha, que poderia ser utilizado ali como observação, extremamente atencioso, carismático, atencioso, então, coisas assim, para colocar no currículo. Quando foi no outro dia, eu fui para entrevista com uma outra pessoa, que era a psicóloga da empresa. A psicóloga meio que olhou para mim assim, falou assim: vendedor? Cara, sabe? Falei: cara, a partir daquele dia, eu decidi estudar vendas, ou seja, eu tomei uma portada, e olha que eu ia entrar numa empresa que eu ia ganhar de comissão aí 5, 10 mil por mês, só de comissão. Aí eu peguei, para quem ganhava R$625, era uma grana legal. Salto gigante, do dia para a noite. Mas e aqui entra, Deus falou: você não está preparado para isso? Não, pera aí, segura. Não é no seu tempo, é no meu tempo, deixa com o papai aqui. Então Deus faz assim com o homem, entendeu? Aí eu peguei e falei: cara, eu vou estudar vendas. Quando naquele período eu comecei a comprar todo o livro que falava assim, técnica de venda, eu comprava. Eu ia nessas americanas, Extra, o que tinha de livraria, assim, que eram livrarias mais baratas, assim, eu comprava o livro e folhava. O Antibânia que ia papirando. E olha que eu tinha um nojo de ler, tão terrível, e eu peguei um hábito de leitura. Eu já li mais de 600 livros, pra você ter uma ideia. E aí eu comecei a pegar gosto por aquilo. E um dia, quando eu estava vendo, eu fui na faculdade fazer umas vendas de uns perfumes, algumas coisas assim, fazer bico para, né, que nem vendedor de Jequiti, né? Para complementar. Complementar a renda, além mas você pode fazer dinheiro de qualquer jeito. Então, para você que está aí também, está com dificuldade de vendas, é a melhor profissão do mundo. É a única profissão que você faz dinheiro com o dinheiro dos outros. Né? E decide quanto você quer ganhar, depende de quanto tempo você trabalha. E qual técnica que você coloca, né? E qual técnica você usa. Tá? E foram atraindo situações. O meu propósito era mudar de vida dentro daquele ano. E aí eu não tinha como participar de treinamentos, essas coisas todas. E um dia eu fui em casa. Eu fui para casa. Eu nunca ia para casa almoçar. Nesse dia eu fui. Fiquei uns 20 minutos em casa. Ela de repente fez uma propaganda na televisão. Evento hoje na AABB. Palestras com o professor Gilson Almeida sobre técnicas disso, daquilo. Eu falei: cara, eu tenho que ir lá nesse negócio. Isso não era numa quinta-feira. Eu tenho que ir lá.
As coisas conspiram, né? Você nunca foi. Aí você vai para ver uma propaganda. Uhum. Nunca fui em casa. Eu fui, acabei assistindo a propaganda. São pequenos detalhes, né? Eu peguei e falei, cara, como que eu vou para esse evento? Eu tinha que estar lá, porque eu estou estudando sobre vendas, mas eu precisava de alguém falando alguma coisa para ter uma dinâmica, alguma coisa assim para me ajudar. Pelo menos para eu ter mais respaldo. Peguei, voltei pro banco de novo, tô lá na porta. De repente entra o supervisor de segurança dos eventos, que era uma outra empresa que fazia, né? Que eu trabalhava em... Eu passei o pai do Cris, trabalhava em 2 empresas. Aí chegou e falou assim, cara, vai ter um evento lá na ABB hoje à noite e ninguém quer ir para lá hoje para trabalhar. Tem um de vocês dois que tem interesse, que era eu, o meu outro colega, né? Eu nem esperei ele terminar de falar. Foi eu vou lá. Ah, imagina, vou assistir uma palestra e ainda ganho R$30, mas claro que eu vou. Mas na hora, saí do banco lá e já fui correndo para lá direto. Só troquei o uniforme, fui para lá e comecei a assistir o evento. Gostei. Aí ele vendeu o ingresso para um evento que ia ter no sábado, que era um curso de imersão, que era um sábado o dia todo. O valor do ingresso, R$190. Isso quando, mais ou menos? Isso em 2007. 2007. E o ingresso para aquele evento que eu fui de segurança era R$90. Eu nem sabia do preço, fiquei sabendo quando eu perguntei lá. Cara, eu não tinha dinheiro para ir no evento de 90. Como que eu vou no de 190? Eu falei, cara, mas eu vou dar um jeito. Liguei pro meu pai e pedi um cheque. Eu falei, pai, me empresta uma folha de cheque. Para quanto? Daqui 10 dias eu vou receber e dar um jeito de pagar. Eu falei, beleza. Consegui pro cara e falei assim, é o seguinte, eu só tenho R$140. De verdade era meu último dinheiro mesmo, não tinha. Você faz para mim o ingresso 140? Não, eu faço. O cara foi lá, pegou o cheque, levou e eu fui no curso. Assisti a palestra lá. Tá, fui para casa já transformado. Achando que já tava... Tô lá no banco de novo na segunda-feira. Quando chego na segunda-feira, passa pela porta o Dilson, o palestrante, o treinador e o palestrante. Entrou no banco, ou seja, tantos bancos pro cara, aí o cara vai na minha agência. Na sua agência e passa do seu lado. Passou lá na porta, foi lá no caixa eletrônico, falei, esse cara aqui é o palestrante de lá. Falei para um amigo, eu falei, o palestrante, o cara é bom. Aí ele pegou, veio lá tirando o extrato e olhando. Levantou a cabeça assim, me viu. Falou, rapaz, vem cá. Você estava no evento de quinta-feira. Eu falei, tá. Você também participou do evento de sábado. Participou? Eu falei, participei. Ele falou assim, quanto você ganha aqui? Eu falei, R$625. Somando mais os bicos, vai dar uns 900. Ele pegou e falou, só isso? Eu falei, só. Ele pegou e falou assim, você gosta de ler? Eu falei, gosto. Não gostava, mas estou pegando uma paixão por ler. Qual livro você está lendo? Eu fui lá e peguei o livro. Era um livro que era do amigo dele. Ele falou, o Omar Soul, que é meu amigo. Olha a coisa importante, né? A pessoa perguntou se você gosta e pediu uma prova, né? Quer dizer, não dá para mentir, né? Nessas horas, né? Deus pede confirmação, entendeu? Então, quando... Você tem que ter o preparo antes, você tem que estar focado antes, né? E aí ele pegou e me fez um convite para ir... Falou assim, cara, você quer ganhar mais dinheiro? Eu falei, claro que eu quero. Ele falou assim, tá aqui, eu vou estar no hotel até tal hora de amanhã e você, se você quiser realmente ter uma oportunidade, vai lá e conversa comigo. Eu tenho uma oportunidade para você se for do seu interesse. Ou seja... Eu só fiz um pedido. Eu quero mudar de vida este ano. Em menos de 4 meses, eu estava conhecendo o Dr. Laí Ribeiro. Ou seja, o que teve que acontecer? Um primo meu, que eu nem sabia que ele tinha meu telefone, me ligou. Então, Deus já está trabalhando. Eu peguei gosto pela leitura, sem nem saber que aquilo ia me levar para o que eu sou hoje. Como que eu trabalho hoje. Ou seja, agregar conhecimento que eu faço hoje. Então... Tudo que você pede, então cuidado com o que você pede. Porque quando você pedir alguma coisa, na lei da atração, você vai se afastar de outras. Então quando você pedir, fala assim, Deus, eu quero prosperar muito. Primeira coisa que Deus vai te separar de gente inútil. Por mais que você ame. Ele vai te afastar dessas pessoas. Vai fazer com que essas pessoas comecem a te achar, nossa, fulano ficou metido. Filho, você tem que saber quem você é. Você não pode ser um cara arrogante. Humilde, simples, trate as pessoas com todo... Compartilhe com outras pessoas tudo que você aprender. Mas vai ter uma transformação física, mental, emocional. Tudo aquilo que a gente pede vai acontecer. Mas só que muitas vezes a gente quer que aconteça
na nossa zona de conforto, né? E na verdade não, você tem que sair dessa zona de conforto para que as coisas possam fluir, né? Né? É igual Jesus fala assim, saia para fora. Se você não pega o gosto pela leitura, que deve ter sido penoso, eu não gosto de ler, e eu vou começar a ler, é uma mudança de hábito ruim. No primeiro momento, lógico, né? Vou dar um segredo aqui para... E você tem que persistir naquilo. Se você não persistir, você não alcança o objetivo. É aquilo que eu falo, propósito. Você criou um propósito, que você vai ter... É igual, cara, vou fazer medicina. Bom, você já sabe que você vai entrar em medicina, o salário é bom, mas você sabe que você vai ter que lidar com isso, com aquilo outro, com aquilo que... Igual você, contador. Bom, você já sabe que você vai ter que lidar com números. Não gosta de matemática, então escolhe outra coisa. Uhum. Entendeu? Então são coisas assim que você fala, eu quero ser... Tem o ônus para que você tenha os bônus. Sim. E na lei da atração, muitas vezes as pessoas não entendem, por causa disso que desistem de seus propósitos, porque elas não entendem o que vai acontecer. Por causa disso que quando você não pensa... Não aceitam. Querem do jeito dela. Ou os dois, né? Não entendem e não aceitam. Existe uma passagem, não. É que as pessoas não é que elas não aceitam. É que assim, elas não conseguem entender. Às vezes tem gente até que chama Deus de injusto. Não, Deus fez isso. Por que ele está fazendo isso comigo? Vou contar uma pequena história aqui, posso? Pode, estamos aqui para isso. Seguinte, tinha um homem que ele era muito temente a Deus. Muito temente. Um dia, Deus passou na frente dele, né? Assim, apareceu diante dele e uma voz surgiu. Falou para ele assim, olá, eu sou Deus e vos falo. Ele, Senhor, falaste comigo? Sim, tem uma missão para você. Qual a missão? Tá vendo aquele monte? Tô. Todos os dias, antes do sol nascer, você vai subir aquele monte. Lá em cima tem uma rocha. Você vai empurrar aquela pedra com todas as suas forças. Todas as suas forças você vai utilizar. Durante 1 hora você vai empurrar aquela pedra. E ele ia para lá, todos os dias. Você vai empurrar aquela pedra até que eu volte a falar com você novamente. E aquela voz foi embora. E o homem, então, no outro dia, cedo, subia aquele monte. E ia lá. No outro dia, de novo. De novo. Praticamente quase 2 anos ele fazendo aquilo. Até que Deus voltou a conversar com ele de novo. Oi, meu filho. Sou eu. Aí ele caiu de joelhos chorando, desesperado. Falei assim, por que choras, meu filho? Eu falei assim, Deus, o Senhor pediu para que eu subisse lá naquela rocha, naquele monte, empurrasse aquela rocha todos os dias, assim que o sol nascesse, durante 1 hora. E eu não consegui mover aquela rocha 1 único milímetro. Eu falei assim, Deus falou para ele, mas qual foi o pedido que eu fiz para você? O Senhor me pediu para que eu subisse naquele monte antes do sol sair e empurrasse aquela rocha por 1 hora, todos os dias, até que o Senhor voltasse. Eu falei assim, perfeitamente. Mas eu não mexi com a rocha, eu não pedi para você mover a rocha. Eu pedi para você empurrar a rocha. Olhe para os seus braços agora. Ele olhou para o braço. Estão mais fortes do que antes? Ele, sim. Olhe para as suas pernas agora. Estão mais fortes do que antes? Ah, sim. E seu tronco agora? Está mais preparado do que antes? Está mais forte ele? Sim. Assim, agora você está preparado para a verdadeira missão que eu tenho para você. Ou seja, as coisas difíceis vão acontecer na nossa vida para que a gente ganhe músculo, musculatura emocional, musculatura de resiliência, para que você possa ter mais resistência, para não se deparar na primeira pancada, para que você tenha maturidade, para que você tenha músculos emocionais, porque quanto mais você cresce, mais preparado você tem que ter para lidar com certos problemas, e os problemas, quanto mais grande você é, maiores são os problemas também. Cara, eu não quero ter problema, então continue sendo medíocre. Você não vai ter, os problemas só vão ser médios. Gente média só tem problema mediano. Ah, meu problema é tão grande. Eu falei assim, meu querido. Quanto maior você é, maior o seu problema. Maior as dificuldades que você vai enfrentar. Entendeu? Porque você também vai estar mais preparado para enfrentar essas dificuldades. Porque o que você passou, as dificuldades que você passou, vão te fazer estar preparados para aquilo. Ou seja,
Por que um exemplo, acontece tal coisa com um indivíduo, o cara fala assim, não, eu sei fazer isso. Por quê? Porque lá atrás isso aconteceu comigo. O cara teve que passar por uma dificuldade para saber como resolver aquilo. Né? Porque existem 3 tipos de indivíduos. O tolo, o inteligente e o sábio. O tolo erra, morre errando, vê todo mundo errando e acertando na vida dele e não aprende nada. Não aprende nada, nem com ele, nem com os outros. Nem com ninguém. E acha que está todo mundo errado e ele está certo, mesmo errando. É o pior deles, né? É o pior deles. Existe o outro que é o inteligente. Ele olha, observa, mas decide fazer do jeito dele. Quebra a cara, até... Então é que acerta, mais erra do que acerta. Ou seja, sofre para chegar lá, mas chega. É o inteligente, pelo menos você teve a atitude de fazer. E existe o sábio, que é aquele cara que é analítico, ele olha, observa, ele estuda, ele vai lá e aí ele vê o que os outros fizeram, aprende com os erros dos outros. Melhora o que os outros fizeram. Melhora aquilo que ele percebeu que não estava bacana. Agora o Zuckerberg, né? Pegou como é que é? O Orkut, melhorou, falou assim, eu vou fazer um. Fez o Facebook. Fez o Facebook. E quebrou o Orkut, né? Então, por aí. Então, você pega um negócio que já existe, você pode melhorar, aperfeiçoar e pronto. Tudo que você imaginar e acreditar vai ser atraído até você, mas você precisa acreditar. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você acha que é mais importante, conhecimento ou criatividade? Conhecimento ou imaginação? Conhecimento ou imaginação? Imaginação. O que é mais importante? O que você acha que é? Fala assim, o que é mais que um indivíduo precisa ter realmente para ele prosperar muito? Eu acho que os dois são iguais. Sim, em certo nível. Iguais em nível, né? Mas eu acho que a imaginação é melhor porque ela te permite ver o futuro. Ela te permite se deslocar para onde você quer. E o conhecimento é a ferramenta que vai te levar até lá. Isso. Por que eu falo? O que acontece assim? Ter conhecimento e ter imaginação. Vou dar um exemplo. Você imagina a sua casa. Você precisa ter o conhecimento de pedreiro para ter ela? Pronto. Quando você imagina, você vai atrair pessoas com o conhecimento necessário para que aquilo que você imaginou seja executado. Pegou o código. A lei da atração, ela funciona assim. Ou seja, precisa imaginar aquilo. Você não precisa ter o conhecimento para aquilo. Você precisa entender de tudo um pouco. Tá? Entendeu de tudo um pouquinho ali. Mas quando você imagina... Esse entender não é entender para executar de tudo um pouco. Né? Não. É entender para você gerenciar tudo aquilo que... Os processos que vão acontecer. Vai chegar no teu objetivo. Isso. Um exemplo. Vou te levar ao objetivo. Eu entendo a construção de uma casa. Você não precisa saber fazer uma casa. Você tem que entender o básico. Vai ser feito disso, vou precisar de um profissional disso, e o básico tem que ter um alicerce, tem que ter parede, tem que ter um telhado. Esse é o básico, né? Agora, como que vai fazer o alicerce? Deixa com o especialista. Tem um cara que faz alicerce, tem um cara que faz parede, tem um cara que faz telhado, tem um cara que coloca cano, faz a parte faz elétrica, hidráulica. Enfim. Então, mas uma coisa, a imaginação, então, ela potencializa e traz seja lá quem for necessário. Por exemplo, se você pega a história de Henry Ford tinha pouquíssimo estudo. Mas ele botava pressão nos engenheiros dele. Falava assim, o seguinte, se vira, eu imaginei que pode ser feito e vai ser feito. Mas não tem como. Assim, então você já sai daqui e dá espaço para quem acredita que pode. Henry Ford, então, tinha uma visão muito grande para criar os carros dele. E ele não tinha muito estudo. Vou dar para quem não conhece muito a história dele. A revolução industrial, principalmente dos automóveis, partiu dele, né? Porque até então era feito um por um, né? Daí ele falou, não, desse jeito não tá certo não, faz tudo de uma vez. Vou baratear. E faz tudo de uma vez. Foi a linha mais vendida. Não era possível naquele momento, porque não existia, né? Por que ele fez isso? Olha só, não existia. Na verdade, existia para a área de alimentos só. Aí ele falou assim, vou fazer isso para cá. Ele pegou da seguinte forma. Até estava vendo uma história dele que é assim. Já existia o carro. Então, Henry Ford não foi o inventor do carro. Ele foi o inventor da linha de produção. Tá? O carro já existia. O primeiro carro foi feito na Alemanha. Né? Não lembro o nome do cara, mas só sei que terminava com Benz. Aí, ele criou o primeiro carro. E começaram lá. Então, os carros começaram a sair da Alemanha, começaram a se propagar. E os carros eram caros na época. Né? Então, começou ali. Ele falou assim, cara, eu vou criar um carro barato. Um carro bom, barato, onde todo mundo possa ter.
E ele começou. E mesmo assim, ele criou um carro barato e mesmo assim ainda era caro por causa do sistema de produção. Ele falou, cara, eu vou baratear na produção, na linha. Então, vou criar uma linha e vou produzir. Só que eu preciso divulgar isso, porque a linha precisa produzir muito e eu preciso vender muito. Não adianta nada eu produzir muito e não vender. Mas como que eu vou fazer essa divulgação? Então, na época, existia um piloto que pilotava uns carros lá e ele criou um carro e foi competir com esse piloto. Ele foi competir com o piloto. Falou assim, não, pode deixar que eu vou competir com você. E um jornal foi filmar. E ele ganhou do piloto. Então, o nome dele, superando o piloto com outro carro, surgiu, levantou o nome dele, levantou a marca da Ford. E aí foi uma explosão de venda. Então, o sucesso, quando você faz um propósito, você é incansável. Você se torna um cara assim, muito obstinado. Isso acho que é uma ideia muito interessante para empreendedores, porque eu tenho que, de fato, imaginar, prever o meu futuro, prever aonde que eu quero chegar, escrever, colocar data, né? Eu quero aumentar minhas vendas, eu quero desenvolver um produto novo, enfim, aquilo que eu preciso fazer, inclusive da parte pessoal, né? Eu quero aumentar a minha casa, eu quero melhorar a minha casa, escreve aí, porque isso vem da empresa, né? Mas, além de visualizar, ele precisa também imaginar que vai ter processos que ele precisa fazer ao longo do caminho para ajustar a rota e alcançar aquilo, né? Não basta o Henry Ford ter um veículo mais barato. Ele tinha para quem vender. E numa época em que não tinha divulgação de Instagram. Né? Era jornal. Era jornal, que não era todo mundo que lia, porque nem todo mundo sabia ler, inclusive, né? Então, a pessoa via lá uma figura lá que fosse a figura do veículo lá, do automóvel, né? F100, eu acho que era o nome do primeiro veículo, não me recordo. F29, Ford 29. Não me recordo o nome. Era tudo preto, inclusive, né? Tudo preto. Tudo preto. Então, aquela produção que ele tinha que dar saída, e para dar saída ele tinha que achar meios de fazer divulgação, numa época que não existia marketing. Ou seja, ele também acabou tendo que, não sei se inventou... Uma estratégia de marketing. Eu não sei se ele que inventou o marketing, não faço ideia disso, mas ele precisou desenvolver técnicas que pudesse divulgar o produto dele, dizer que o produto dele era bom, dizer que o produto dele era barato, dizer que o produto dele era competitivo para poder vender. Ou seja, não basta eu apenas desejar, né? Eu tenho que desejar, tenho que sair da minha zona de conforto e fazer aquilo que ninguém faz. Foi o que ele fez, né? De maneira diferente, ou seja, a ousadia. Eu costumo dizer o seguinte, para você que quer ser bem-sucedido, né? Você tem que ser ousado. Dinheiro odeia timidez. Ele gosta de gente atrevida, ousada. Você... Vamos lá. Meu pai dizia um ditado, assim, né? Que é... Vou usar um ditado aqui que meu pai falava naquela época pra gente. Falei assim, filho, homem feio sem coragem não possui mulher bonita. Não tem jeito, né? Se você não tiver coragem, você vai ficar para trás. Então, você pode ser um feio, mas pelo menos seja um feio de atitude. Um feio de atitude, né? Vai conseguir alguma coisa, né? Então, para conseguir alguma coisa, você vai ter que ser audacioso. Pro dinheiro, pro sucesso. E sucesso é algo que você tem que perseguir. Ele não vem até você. Não existe esse negócio de falar assim, nossa, fulano deu sorte. Se ele estiver preparado, a sorte vai permanecer com ele. Mas se ele não estiver preparado, a sorte vai virar maldição na vida dele. É igual o que acontece com muita gente que ganha na loteria. O cara não tem um preparo. É o que eu falei hoje também no treinamento que eu dei ali agora há pouco. Falei, olha só, você quer ser bem-sucedido na sua vida? Quero. Busque 2 coisas antes de encontrar com o dinheiro. Que 2 coisas são essas? Primeiro, conhecimento. Que se o dinheiro cair na sua mão, você não souber o que fala, dizer com ele, você já se enrolou. O segundo é relacionamento. Com quem que você anda que esse dinheiro possa ser multiplicado? Onde que essas pessoas vão te dar ideias, oportunidades, para que você possa, então, chegar lá. Só que conhecimento, quando eu tenho conhecimento e tenho relacionamento, eu fico pouco tempo ocioso. Rápido, as pessoas já sabem quem eu sou, o que eu faço e vão me dar trabalho. Eles vão te dar oportunidade. Então, 2 coisas fazem com que você tenha sucesso na vida. Então, um indivíduo que está aí parado, não estou conseguindo, possivelmente você não tem conhecimento, tem que buscar
para se preparar mais para o mercado. E a outra situação é Não tem você está se relacionamento. conectando com as pessoas erradas. Você está se Ou conectando... nem se está se conectando, né? Ou Ou nem tá se simplesmente conectando. está Então, são parado esperando as coisas acontecerem, né? para você que está aí dentro da sua empresa também, eu quero empreender. Segredo para ser empreendedor, seja vendedor. Saiba vender. Entendeu? Saiba vender. Ah, mas eu vou vender o quê? Se você montou sua empresa, você tem que saber o que vender, para que público vender, aquela coisa toda. Então, faz parte do processo. Aí entra a imaginação. O que eu vendo? Então, antes de ganhar dinheiro, saiba usar sua mente a seu favor. Quando eu comecei a trabalhar nessa área de treinamento, de desenvolvimento humano, cara, me batia um desespero, porque era uma área totalmente desconhecida para mim. Eu comecei a treinar, me preparar para aquilo, participei por diversas situações. Eu era tímido. Eu falava baixo. Então, eu comecei a ter situações de me superar. Todos os dias. Toma ou não. Aí eu me tornei especialista em nãos. Ah, sim. Um especialista ali. Primeira coisa que eu visualizava, meu propósito. Ou seja, eu criava aquela crença ali. Tá? Eu imaginava meu dia, como ele ia ser, aquela coisa toda. Tá? O meu resultado no final do dia, as pessoas me elogiando pelo resultado. Perfeito, tá lá. Começava. Ia pra... O cliente me dizia não. Quando eu imagino o resultado pronto, um cliente que vai me dizer não é só um cliente. Basta eu continuar. Continuar insistindo. A cada 5 clientes, um vai, pelo menos vai te dizer sim. Vai de novo. O problema das pessoas é que quando elas ouvem o primeiro não, elas desistem. Por quê? Porque você não tem propósito. A lei da atração não trabalha a favor de quem não tem propósito. Lembra? Fazer 50-50? Você vai ter que ter o propósito. 50% é acreditar e agir. As pessoas querem acreditar, mas aí no primeiro obstáculo ela não age, ela para. Aí o que ela tem veio só até a metade do caminho. Fala, eu estou aqui te esperando, meu querido. Vamos embora, eu já vim daqui até aqui. Só espero você chegar. Tem atitude, O nosso cérebro também, ele conspira a esse favor, né? Porque na hora que eu tenho... Eu acho que muita gente se conecta com isso. Quando você deseja, um exemplo, eu quero trocar de carro. Que carro que eu vou querer trocar? Eu vou querer trocar pelo carro ABCD. Sem falar marca de carro, eu quero trocar pelo carro fulano lá. Eu começo a ver aquele carro todo dia na rua. A cada minuto eu vejo ele em algum lugar, na esquina, eu vejo ele longe, né? Às vezes eu estou aqui, ele está lá 2 quadras lá na frente, eu já enxergo ele, né? A mulher que está grávida, está querendo ter neném, começa a ver. Ela começa a ver grávida em tudo quanto é lugar, começa a brotar grávida, né? Ou o homem que tem um filho, ou a mulher está grávida e ele já está esperando o nascimento daquele filho. Viu tanta mulher grávida no mundo, hein? Ele vê não, e criança, mulher grávida e criança, né? Vê criança em tudo quanto é lugar, né? Na verdade, o que você criou chama-se foco. Você afunilou sua visão, você determinou um ponto e você vai visualizar aquilo. Tá? Então, tudo que você começa a visualizar, você cria um foco de observação. O cérebro, que você falou, ele vai sempre trabalhar, mas ele vai sempre tentar te sabotar. Vamos fazer um exercício, só para você ver? Você que está aí também, você vai fazer esse exercício aí. Primeira situação. Pensamento positivo funciona? Ah, sim, funciona. Só que quantas vezes você pensou positivo e não funcionou? Você tem que tentar converter o pensamento em sentimento. Só que para isso você tem que fazer um exercício. Você tem que exercitar o seu cérebro a se concentrar em coisas positivas. Isso é difícil. Para quem não tem uma mente treinada naquilo que é positivo, tá? Isso é difícil. Quer ver um exemplo? Quer ver? Vamos lá. Pensa aí em algo positivo. Algo positivo? Isso. Tenta sustentar esse pensamento sem que o seu cérebro roube ele de você, a frequência dele. Tenta sustentar ele por 17 segundos. Pode ir lá. Um pensamento positivo. Nossa festinha de final de ano que vai acontecer agora, no sábado. Então pensa aí sem que algo negativo roube ele de você. 17 segundos. Eu acho que eu consigo pensar. E depois eu vou dizer o porquê. Tá, mas aí eu penso na chegada do lugar, que a gente já marcou, que a gente já conhece.
Eu penso as pessoas chegando, normalmente eu sou um dos primeiros a chegar, um dos últimos a sair, então eu já imaginei esse cenário, as pessoas chegando. Você falou a palavra-chave de sustentação do pensamento, imaginação. Aham. Nem todo pensamento é uma imaginação. Todo pensamento, às vezes, ele passa na sua cabeça como flash. Uhum. Puf, puf. Mas quando você imagina, você concentra foco. Pegou agora? Sim. Então, por causa disso que você, quando vai, eu quero imaginar a minha casa. Quando? Em 2025, a minha casa, meu carro na garagem, aquilo ali. Quando você começar a pensar nele, alguns pensamentos negativos, que o ser humano tendência do ser humano é negativa, ele vai tentar tirar aquilo de você. Com o quê? Com problemas, com situações. Você começa a pensar, fala assim, nossa, minha casa. Aí vem um boleto, passa na sua cabeça, nossa, tem que pagar o fulano. Nossa, esse mês está acabando e o dinheiro já acabou. Ou seja, pensamentos negativos, dependendo da realidade que você tem, eles começam a surgir com mais frequência. Por que eu digo realidade? Convivência com pessoas negativas. Os pensamentos negativos vão surgir na sua mente com mais facilidade quando você convive com pessoas negativas e ambientes negativos. Por causa disso que nós temos que evitar lugares negativos, fechados, lugares que não te dão valor. Não evitar assistir filmes pesados à noite, que ficam com aquelas imagens na sua cabeça. Eu falei que eu ia falar o porquê, né? Que eu tenho facilidade para isso. Você imagina. Porque, não só por conta disso, talvez, nem tinha me conectado com isso, né? Mas não por conta disso, mas porque eu sou positivista por natureza. Né? Eu não tenho hábito de reclamar, eu não tenho hábito de falar mal, praguejar ou coisas do tipo. Eu, desde sempre, eu procuro conviver com a positividade. Né? Conversando com um colega, em algum momento para trás, a gente falava sobre as pessoas que guardam mágoa, as pessoas que ficam... Tudo aquilo que não presta, ela vai... A gente brincava assim, tem uma mochila atrás, tudo aquilo que não presta, ela vai jogando na mochila. Você fez um negocinho pra mim, joga aqui, não sei o que aconteceu, joga aqui, o pneu do carro furou, joga aqui na mochila e eu vou levando aquele peso. Né? Chega uma hora que eu não aguento com aquele peso, né? Eu costumo brincar dizendo que eu não tenho essa mochila. Eu não carrego ela. Então, pra mim, é mais fácil, talvez, por conta disso também, né? O que acontece assim, todas as pessoas que guardam mágoa, o próprio nome já diz, mágoa, mágoa, tá? Todas as pessoas que guardam mágoa, na verdade, sua mente se alimenta, seu coração se alimenta e seu corpo se alimenta. Você alimenta seu cérebro pelos ouvidos. Você alimenta seu corpo pela boca. E você alimenta seu coração pelas emoções. O camarada que só vive isso, ele só vive emoções ruins. Só sentimentos ruins, emoções ruins, negativas. É como se você estivesse fazendo assim, imaginando, né? Vamos imaginar aqui, vamos imaginar um negócio bem... até para a pessoa que está reclamando, eu fazer esse exercício. Tá? Todas as vezes que você guarda mágoa, rancor por alguém, tem raiva de alguém, então você está sentido, não quer perdoar alguém, entenda que aquele mal está fazendo mal só para você. A pessoa que não perdoa é a mesma coisa de colocar um copo de veneno, tentar matar o outro bebendo o copo de veneno. Não vai fazer mal para o outro. Matar o outro, mas o veneno quem toma sou eu. Eu quero que você se lasque. E o veneno... Então, todas as vezes que você não perdoar alguém, você não está fazendo mal para alguém, que às vezes alguém nem sabe se você odeia ele ou não. Mas está fazendo mal para você. Você está preso naquilo. Você é refém daquela pessoa, emocionalmente preso. É refém daquela pessoa emocionalmente. O que você tem que fazer? Perdoar. Porque o perdão, ele te liberta. Mas eu tenho dificuldade de perdoar. Então você vai fazer um exercício. Você vai fazer o seguinte, a mesma coisa, você pegar, você ir defecar, encher um prato de fezes, colocar na sua frente todos os dias. Todas as vezes que você sentir raiva de alguém, você pega uma colher daquela e bota na boca. Porque a pessoa deve fazer, nossa, que nojo, né? Assim, o que é mais importante, sua boca ou seu coração? Meu coração. É a mesma coisa. Todas as vezes que você sente algo ruim, você está alimentando de porcaria, de podridão. O seu coração. De coisas que deveriam ser sido jogadas fora há muito tempo, está ali apodrecendo, criando uma coisa chamada má água. Você está apodrecendo em vida. Então, pessoas que são gente boa, bacana pra caramba, só que lá atrás alguém fez mal para ela. E ela guardou aquilo.
ela não foi atrás para perdoar, ou nem sequer perdoar. Para você perdoar, não é necessário você ir até a pessoa e pedir perdão para ela. É você libertar aquela pessoa energeticamente. Você imaginar ela na sua frente e se imaginar diante daquela pessoa e pedir desculpas, pedir perdão para ela. Ou então imagina. E se libertar daquilo, né? Se libertar daquilo e falar assim, é o seguinte, você me fez aquele mal, aquela coisa toda, assim, mas eu te perdoo. Segue sua vida. Então, liberta. Alguém que fez mal para você, a melhor forma de você libertar ela é abençoar. Ó, Deus, aquela pessoa fez isso para mim. Ela está perdoada. Por favor, abençoe aquele indivíduo. Se ele fez aquilo, fez porque eu precisava sair de lá para ir para um outro lugar. Às vezes aquele indivíduo perdeu o emprego. Um exemplo, lembra? Exercício aqui. Eu estava aqui para eu chegar na minha casa, que eu estou aqui, eu preciso ganhar mais. O emprego está ali. Aí um colega faz um comentário dele, ele perde o emprego aqui. Ele fica com raiva do amigo dele. Filho, se você não entende o propósito que Deus tem para você, por que você vai ficar com raiva do cara que Deus usou? Nossa, mas Deus usa a gente para fazer mal para a gente? Tipo assim, Deus usa as pessoas da forma que ele acha necessário. Deus usa as pessoas da forma que Ele deseja para o propósito que Ele quer que você escolheu. Então, quanto mais maior for seu propósito, às vezes maior também vão ser as dificuldades que você vai passar. Você vai ter que perder o emprego, perder às vezes algumas amizades, para que o propósito seja realidade. Você não consegue enxergar daqui 5 anos, mas Deus vê. É o cara empurrando a rocha, né? É o cara empurrando a rocha. Ele então, tá lá empurrando e você... o cara que fala, o que eu tô fazendo aqui? Só empurrando rocha, nem tá se movendo, né? Mas peraí, tô sendo preparado para algo preparado para algo maior. Algo maior que eu vou precisar de ter essa musculatura para poder suportar, para poder fazer, para poder executar. Então, não reclame, não tenha raiva das pessoas. Eu perdi meu emprego, fulano fez mal para mim. Mas e o propósito de amanhã? De daqui 5 anos? Mas é importante dizer também que essa não guardar raiva, rancor, mágoa, né? Não pode ser uma coisa da boca para fora, né? Não, é coração. Tem que ser interior, né? É coração. Tem que ser interior. Tem que ser de coração. Não é você dizer para outra pessoa que eu perdoo. É você, consigo mesmo, exercer o perdão. Perdoar não é esquecer. Esquecer é amnésia. Você passou por aquilo, beleza, vai lembrar. Mas quando você lembrar, você não sentir, porque às vezes tem que ser de coração. Você não sentir aquela raiva, aquela mágoa, você não sentir aquilo. Ou seja, aquilo já não te faz mal emocionalmente. Ah, mas ficou uma ferida. Sim. São cicatrizes. Eu tenho uma cicatriz aqui que eu cortei com a faca. Que assim, posso contar um negócio lá e puf, rasga aqui. A cicatriz está aqui, mas não dói. Então as dores do coração também, pronto, está resolvido. Já não sangra mais. E tem gente que, quando ela está lá e vê o indivíduo que ela sente raiva e mágoa, é como se ela mexesse na casquinha da ferida e rasgasse de novo. Né? Aí ela mesma começa a mexer. E começa a incomodar. Quanto mais ela falar mal daquela pessoa para outro, e para outro, e para outro, ela não está fazendo mal. Ela está falando para ela mesma. Para ela mesma. Entendi. O mal que ela está fazendo ali. Então, por causa disso, tem que ser de coração. Porque o coração, ele tem que cicatrizar. Tem que ser leve. Ah, não estou preparado para perdoar. Faz esse exercício para você ver que vai fazer um bem enorme para você. Exercite mentalmente. Se imagine com a pessoa. Né? Imagine ela te respondendo. Fala assim, não, tá tudo bem, tá tudo certo. Ponto. Dando um abraço. Seguindo em frente. Vida que segue. Não tem como você ficar preso lá atrás. E a mágoa, infelizmente, também impede você de atrair resultados positivos para você. Porque a luz, ela afasta as trevas, né? Só que para isso você tem que ir em direção à luz. À luz. Se libertar daquilo que está te prendendo. Entendi. Imaginei, nosso papo tá bom. Bom demais, né? Tô preocupado que daqui um pouquinho o pessoal começa a sair e eles passam bem por aqui. E vira uma algazarra. Igual o menino saindo da escola. É igual o menino saindo da escola, né? Pior um pouquinho. Pior um pouquinho. Mas assim,
Eu acho assim que esse assunto que nós estamos falando, a lei da atração, ele faz todo sentido, né? Aquela pessoa que realmente quer prosperar, aquela pessoa que quer sair da posição que ela está, o primeiro passo é Ter ambição. ambição, o primeiro passo é desejar, o primeiro Desejar. passo é sonhar grande, né? E não só sonhar, né? Sonhar é o primeiro passo, né? Ela precisa sonhar, ela precisa imaginar. Converter em metas. E ela precisa se libertar das amarras que aprende no estágio que ela está. Ela precisa entender o processo, né? Assim, eu visualizei minha vida. Bom, o que que vai te libertar? Primeira coisa, dependendo do tamanho daquilo que você quer, às vezes Deus vai criar situações, a lei da atração vai criar situações até para que você mude de cidade. Porque às vezes aquilo que você quer não está onde você quer. Está onde é preciso. Exemplo, você imagina um projeto para sua vida daqui 5 anos, um projeto grande, mirabolante aí que está aqui, mas a cidade não comporta, mas você acha que comporta. Mas aí a lei da atração... Acho que a maior dificuldade é a gente saber em que momento estamos, né? Sim. O que acontece? É isso que vai o processo. O quando, a gente nunca sabe. O como, também não. Mas você precisa colocar lá para quando. Quando vai acontecer e para quando que é a data que você colocou o propósito. Às vezes, que nem eu estava vendo uma história de um cara contando agora esses dias, o cara desafiando, né? Fazer um desafio com Deus, né? Eu falei assim, se o senhor é Deus mesmo... Até foi o primo rico lá, esqueci o nome dele agora. Bruno fugiu. Não, o Thiago Nigro. Thiago Nigro, Bruno é outro cara. Thiago Nigro. Ele contando a história que é assim, ele falou assim, Deus existe. Se Deus existe, ele aparece pra mim. Lá, quero saber. Ó, fala pra deixar a porta aberta. Se Deus existe, eu quero um milagre, assim, ó. Vou pedir 7 dias. 7 dias para acontecer um milagre mesmo. Algo assim que só eu para saber que é Deus mesmo. Passou o primeiro dia, ele ansioso, esperando. E nada. Passou o segundo dia e ele ansioso. Terceiro dia, nada. Quarto dia. Até que no quinto, sexto dia, ele já tá ficando preocupado. Porque ele, assim, não acreditava em Deus, mas queria que Deus existisse. Entendeu? Ele estava torcendo para que Deus falasse assim, ó, Senhor, eu não acredito, mas eu tô torcendo para estar errado. Eu tô torcendo para estar errado, né? Aí chegou no 7º dia e nada ainda. Aí ele, caramba, Deus não existe. Deus não existe mesmo. E ele foi num lugar, não me lembro ele contando essa história, e aí veio uma pessoa e falou para ele, falou assim, ó, você que é o fulano tal? Falou assim, Deus manda dizer isso para você saber que é Deus falando com você, teve isso, aquilo outro. Aí ele desabou chorando, caiu de joelho, desesperado chorando, ele contando. Desesperado, chorando, para ele entender. Aí ele foi para casa e falou assim, mas por que no 8º dia? E não no meio desses 6 dias que era para eu, né? Aí ele assim, foi dormir no meio da noite, ele escutou uma voz falando assim para ele, assim, para mostrar que eu sou Deus, não é no seu tempo, é no meu. Forte, né? Entendeu? Então são coisas que quero chegar em tal lugar, em quanto tempo? Não se frustre se não aconteceu. É porque está passando no processo de preparação. Sempre quando você tiver um propósito na vida, na sua vida, for receber um propósito na vida, entenda que toda dificuldade que você estiver é apenas a preparação. Lembra da analogia do homem empurrando a rocha? E lá ele tinha falado inicialmente 1 ano, e se passaram 2. Então, se passou esse tempo, ele se preparou, ou seja, todas as dificuldades que você vai passar até chegar onde você projetou, ou seja, para atrair para você aquilo, todas as dificuldades que você vai passar no caminho é para você ganhar musculatura, discutir com um amigo, perdi meu relacionamento, perdi meu emprego,
tudo isso é bênção. Perdi algumas amizades, tive que mudar de cidade. Para você atingir aonde você quer, você precisa se libertar de um monte de coisas que poderiam te impedir de chegar lá. Uhum. Então, por causa disso, você tem uma mente expandida. Por causa disso que não adianta você guardar a mágoa, porque senão você avança, mas fica preso aqui, ó. Aí aquilo que é para você chegar num tempo menor, vai levar um pouco mais de tempo, porque você precisa perdoar, porque senão você fica preso. Você não anda, não avança. Tem uma âncora te segurando. É uma âncora te segurando. Então, Entendi. são situações assim, sempre que você... eu briguei com fulano brigou comigo, perdi meu emprego, o cara me sacaneou em tal lugar. Abençoa e segue. Abençoa e segue. Então, não adianta ficar resmungando, murmurando, culpando as pessoas. Filho, ninguém tem culpa, o propósito é seu, caminhe até ele, simplesmente foca e ande. Né? Limpa o coração e ó... E vá. E vá. E vá. Claudinei, é um prazer receber você aqui de novo. Prazerão é meu, irmão. Cara, foi top demais falar Tamo junto. sobre Depois a lei da atração. Depois, Edito, me avisa quando você postar, porque eu achei uns 2 vídeos lá no ContireCast. Ela falou assim, nossa, sou eu. Não, eu acho que vai dar bastante corte isso aqui, porque são assim, muitas coisas que não é na linha motivacional. Eu acho que é na linha prática mesmo, de você poder construir o seu caminho, né? Tendo uma visão daquilo que você precisa, tendo a visão daquilo que você almeja, do seu objetivo, e construir o caminho para você chegar até lá. Vou contar uma historinha pra gente finalizar. Já contei uma reflexão, vou contar uma pra gente zerar. Eu acho que essa contei naquele treinamento nosso. Uhum. É um pouco a importância de não reclamar e a importância de sempre estar de bom humor. Todas as vezes. E não importa o que acontece. Certa vez, 2 anjos estavam voando pelo céu. Avistaram 2 camponeses, 2 homens que lutaram o dia todo no campo, caminhando numa estradinha. Aqueles 2 anjos olharam para aqueles 2 homens, um anjo olhou para o outro e disse assim, o que você acha de nós darmos 15 minutos de plenos poderes para aqueles 2 homens ali embaixo? Acho interessante, então assim será feito. Então, naquele mesmo instante, os 2 anjos então desceram e colocaram as mãos sobre aqueles 2 homens. Naquele exato momento, cada um daqueles camponeses pegaram um caminho diferente. Aqueles 2 lavradores se separaram e um entrou então no milharal. O milharal estava repleto de pássaros. Ele olhou para aquele milharal, aqueles pássaros e disse, show, saiam daqui, eu preciso que esse milharal cresça forte e saudável para que haja o suficiente para vocês e para mim. Num passe de mágica, os pássaros foram embora e se ergueu uma linda e bela lavoura de milho com espigas que ele jamais havia visto. Assustado com aquilo, ele saiu correndo no meio daquele milharal. Um porco dele havia fugido, estava deitado no meio do caminho, ele não viu, tropeçou e caiu. Olhou para aquele porco, falou, a culpa não é sua por ter fugido, mas sim minha, que ainda não fiz um cercado adequado para você. Mas eu ainda hei de fazer isso. Num passe de mágica surgiu um cercado e o porco lá dentro fechado. Ele, assustado com o que estava acontecendo, sem saber o que era, correu para casa. Uma casinha velha, consumida pelo tempo. Ele bateu a mão com tanta força naquela porta, a tramela soltou-se na sua mão. Ele olhou para aquela tramela, olhou para aquela casinha de madeira. Falou assim, ainda hei de construir uma casa do jeito que eu mereço. Quando ele abre os olhos, a casa está pronta na frente dele. Aí ele entrou na casa, viu que ali tudo novo, tudo do jeito que ele sempre havia sonhado. Ele se assentou-se numa cadeira e ficou ali, tentando entender o que estava acontecendo. Alguns minutos se passaram e de repente alguém desesperado bate na porta. Socorro, abre essa porta, socorro! Desesperado alguém batia. Quem era? O outro camponês, que desesperado contou a seguinte história. Há instantes atrás nós nos separamos, eu entrei no meu milharal, um bando de pássaros comia o meu milho. Olhei para aqueles pássaros malditos e falei para eles, pássaros infelizes, todos os dias vocês vêm aqui para me dar trabalho. Tomara que esse milharal seque e vocês caiam mortos de fome. Num passe de mágica, o milharal secou e os pássaros morreram. Desesperado, eu saí correndo no meio daquela palha seca, um porco meu havia fugido, estava deitado no meio do caminho. Tropecei naquele porco infeliz e caí. Olhei para aquele porco e falei assim, todo dia você foge. Tomara que você morra, só assim você não vai me dar trabalho. O animal morreu na minha frente. Eu vi naquela cena triste, desesperado, corri para casa, naquela casa velha, bati a mão com tanta força na porta, a tramela soltou na minha mão.
Olhei para aquela tramela, olhei para aquela casa, falei assim, desabando aos pedaços agora, por que não cai logo de uma vez? E a minha casa caiu. Os 2 anjos, então, presenciaram aquelas 2 histórias. Foram voando ao céu contar para Deus a experiência que eles haviam feito. Aí Deus achou tão interessante que decidiu dar 15 minutos de plenos poderes para cada ser humano aqui na Terra. A pergunta que fica para esses seres humanos é a seguinte: você já usou seus 15 minutos? E de que maneira você usou? Ou será que você vai usar agora? E como pretende usar? A reflexão que fica: aquelas 2 pessoas tiveram as mesmas oportunidades. Por pensamentos e comportamentos diferentes, resultados totalmente diferentes. Não importa o que acontece aqui fora. O que importa é como a gente reage ao que acontece aqui fora. Isso faz total diferença para a nossa vida. Mas aqui vai um segredo para as pessoas. Você não tem 15 minutos. Você tem um cérebro e você tem um coração. Você pode criar a lei da atração. Você tem poder 24 horas. Então, saiba usar com responsabilidade. Use o seu poder. Use o seu poder. Fantástico, cara. Fantástico. Valeu. Valeu. Tamo junto. Pessoal, com isso a gente, com essa belíssima história, a gente encerra o nosso ContileCast e até o próximo episódio.